agora já foi. Foi? Já foi. Eu só tô avisando aqui as pessoas. Aqui. Tá avisando? Tô avisando pro vizinho parar com a tupia lá que tudo vai ficar bem. Você aí da voz desencarnada, ó, tá vendo? É magia que chama isso aí. Você manda o vizinho calar a boca, sabe, desliga a máquina. Pronto, eu tava avisando aqui para as pessoas do Twitter que não sabem quando começam as coisas no Facebook. É verdade. Então, A câmera está hoje temos uma diretora aqui. Temos uma diretora, temos um assistente de diretora, temos um convidado especialíssimo. Ninguém menos do que o Lorde A, autor do próximo livro da Pedura Livros. E a gente vai falar do livro novo do Lorde A, que ainda não foi lançado, mas no fim da live a gente fala a data de lançamento. Muito bem. Como é que está aí o movimento, diretor? O movimento tem 2 viewers aqui, o pessoal está entrando agora, porque a gente foi meio no susto, eu acho. É, sempre é no susto. Sempre no susto, mas nunca tão pontual. Verdade, o pessoal está estranhando porque a gente está entrando na hora certa. Não, isso é um diferencial. Então vamos dar primeiro update, que o pessoal estava se perguntando da a voz desencarnada, que está falando update sobre a sede. Sim, vocês estão vendo o primeiro take, não, como diria, não, como é que é o nome daquela organização? Não Ramais da sede da Pedura. É porque o último live que a gente teve, você chegou aqui depois, né? Eu cheguei, eu estava no escritório. Mas a gente lado. tá aparecendo um cativeiro. Tá. Cativeiro. Agora a gente tem uma pinturinha, tem uma decoraçãozinha, tem mesa para trabalhar. Não estamos mais trabalhando em cadeirinha de bar, mas é isso aí, a tendência é melhorar. O pessoal vai dizer que quer ver a sede. Vamos lá, o pessoal está entrando. 6 viewers aí e crescendo. Algo mais no número 5. Foi o quê? O que foi que tu prometeu na última? Prometi mais informações sobre o lançamento do livro do Lorde A. E aqui trouxe o homem que sabe das coisas. Opa! Estamos aqui. Você quer contar para as pessoas da onde veio esse livro? Como que ele conecta com o primeiro da série? Qual é o nome do livro? O nome do livro é Deus é um Dragão, mas... Deus é um Dragão. Vou passar a palavra aqui. Cosmovisão Vampírica. Pois é uma obra sobre cosmovisão vampírica. A gente vai abordar a questão da espiritualidade, da cosmovisão, o que tem a ver, o que não tem, qual a estrutura, o ethos vampírico, a praxis, a prática, como é praticado, como principalmente a gente focaliza muito no como se desenvolveu aqui no Brasil, né? Nas experiências, nas vivências do Círculo Strigoi, um pouco antes disso na minha própria vida, e a gente dá esse enfoque, né? É um livro que vai fundo, assim, até onde a gente pode contar da cosmovisão vampírica em uma obra aberta. Sem trair segredos ancestrais. Seres anteriores e pós-humanos, né? Não, sim, a gente conta até onde a gente pode contar. Claro. Mas conta bastante, viu? Conta bastante. Eu que estou de fora e não faço parte do ciclo, vejo que o livro tem uma profundidade que não é... Assim, por exemplo, vou falar aqui, o próprio livro do Thomas Carlson, lá, o Cabala, com a Forte Magia do Coed, ele fala muito, um dos meus livros favoritos, top 5, facilmente. Ele fala muito da cosmovisão do caminho trifótico que eles advogam dentro da Dragon Rouge e tal, mas os ensinamentos do Dragon Rouge, ele dá uma pinceladinha ali no primeiro grau e fala, agora o resto, ou você corre por conta própria, ou você entra para saber. O Deus do Dragão não passa por isso. Você fala muito mais, e assim, eu não tenho como saber o quanto dentro do caminho iniciático esse livro vai, mas eu certamente posso afirmar que ele cobre muito terreno aí, né? Ele vai, eu acho assim, tipo, considerando que foi produzido nos Estados Unidos, na Europa, sobre o tema, eu considero que fomos bem-sucedidos, né? Foi uma jornada interessantíssima produzir esse livro. A gente vai fundo, a gente vai longe, e a gente faz assim, né? Quando a gente vai muito longe, vai longe algumas coisas, a gente também meio que conta com a cumplicidade do leitor. É verdade. Então, a gente, nesse livro, tanto eu, o Lorde A, o Vinícius, a galera aqui da Penumbra,
a gente também está investindo e apostando em vocês, que vão estar lendo, e nas jornadas que esse livro vai provocar. Mas principalmente também, quem sabe, naquela sensação de achar um pouco de conforto em si. Talvez algumas coisas que vocês pensem, que vocês sonham, que vocês imaginam, não aquelas coisas que vocês ficam, agora vamos pensar em coisas trevas. Não, mas coisas quando vocês estão entre um lugar e outro, passa uma coisa pela cabeça e você não sabe o que é. Eu acho que esse é um livro que mexe bem nesse ponto, te apresenta um pouco da escuridão, um pouco também do lado dos aspectos criativos, saudáveis e regeneradores da escuridão. Muito bom. Eu acho que é um livro fundamental no sentido de desmistificar uma coisa que eu pelo menos tenho a impressão de que existe muito preconceito em relação ao vampirismo, não só no Brasil, mas de forma ampla no mundo, né? E principalmente em tempos de semi-ditadura neopentecostal que a gente vive, eu acho importante ter uma obra de divulgação que fale que ninguém aqui está bebendo sangue, matando pessoas, escondendo os corpos na garagem. Quem faz isso são outras pessoas, mas não são da comunidade vampírica. Lógico. Mas é importante elucidar isso e elucidar também que não é um bando de adolescente que jogou RPG demais e acha que virou vampiro, né? Vai muito além disso e existe um caminho de espiritualidade e visão de mundo mesmo, cosmovisão, né? Sim, absolutamente. Eu acho que a grande maioria da comunidade esotérica, até os bem iluminados é uma palavra forte, os bem ilustrados e bem estudados, muita gente desconhece isso por completo. Temos perguntas. Justamente o que estão perguntando aqui, o Roberto Carrion está perguntando, eu não conheço direito esse rolê de... Ele coloca vampirismo? Ou... Não, esse rolê vampírico. Se puder, faz um overview. Você consegue fazer um resumão do que é a cosmovisão vampírica? É pesado, né? Isso é bem extenso, né? Na dúvida, quantas horas de live a gente tem hoje? A gente sempre mira em meia hora para não passar de uma. Ok. Como é o nome dele? Roberto. Beijo, Roberto. A gente costuma dizer que a comunidade vampírica tem dois frontes principais, duas vertentes. Uma é a produção cultural e o fashionismo, que lida com o que você ouviu falar de folclore, com o que você joga no videogame, assiste no seriado, vê nos quadrinhos, daquilo que talvez você crie um personagem, escreva um romance, uma prosa, o que quer que seja. E você tem a vertente da cosmovisão e da espiritualidade. Essa vertente estabelecida, codificada, organizada, ela já tem quase 50 anos. É bastante tempo, começa lá na década Isso de forma organizada, né? De forma organizada. Antes disso, eu acho que era um pouco disperso, a gente não tinha uma coesão, uma coerência, uma densidade maior para poder falar. Mas ali por volta de 75, 76, no hemisfério norte, começa a se organizar algo propriamente que a gente tem hoje como cosmovisão vampírica, né? Então, você tem uma linha de espiritualidade, né? Não é uma religião. Você vai ver por aí no Google, você vai ver pessoas falando até de religião vampírica. Não, nunca foi uma religião. Isso foram coisas que surgiram na metade da década de 90 em diante. Não, sempre foi uma espiritualidade muito ligada ao paganismo. É um ponto importante para a gente deixar claro. Acho que, inclusive, flerta muito com bruxaria, né? Com a bruxaria tradicional, sem sombra de dúvida. Tem uma influência, não sei se eu estou entregando os segredos, tem um pouco de influência do voodoo, né? New Orleans está aí para isso. Acho que esse não é um tema que eu vou abrir muito, não convém abrir muito agora. Tudo bem. E é um caminho espiritual bastante sólido, bastante interessante. Nele você vai lidar com a escuridão, você vai lidar com o sangue. A gente escreve sangue com S maiúsculo, entre aspas, porque sangue é uma alegoria, é uma metáfora. Ninguém consome sangue orgânico nas nossas práticas. E eu aqui não estou estou falando da cosmovisão vampírica, estou falando do Círculo de Strigoi, da dinastia Sahasra, das cortes do Unity, das cortes de Nova York, de muitos outros lugares também na Europa. Não tenho nada contra. Há pessoas que vão lidar com sangue, tem o sagrado feminino,
Tem pessoas que vão querer mexer com isso, mas é uma outra coisa, uma outra história, não é a nossa história. A gente não usa sangue orgânico de nenhum tipo, não sacrificamos pessoas, não sacrificamos animais, não temos nem... Esses temas pertencem às religiões, às espiritualidades que praticam sacrifício animal, havendo um fundamento, uma base, que geralmente tem em média 4.000 a 6.000 anos. Eles devem ter uma base bem estabelecida para fazer esse tipo de coisa. Para fazer esse tipo de coisa, mas a gente não pratica. O que mais? A gente lida com o arquétipo vampírico. O arquétipo vampírico, o arquétipo vamp. Mas se a gente trouxer ele um pouco mais próximo desse lugar chamado Selvagem Jardim, ou Vida Como Ela É, vocês vão perceber que ele tem muito a ver com o chamado espírito caçador, o coração feral. E esse é uma faceta, uma parte do humano, na parte do humano que acho que toda espiritualidade séria que realmente vale a pena toca nesse assunto, mexe com essa questão. Isso está aí desde que o mundo é mundo. Acho que por aí a gente consegue tecer um pouco, né? Uhum. Tem uma hierarquia, tem hierarquia, tem fundamentos, tem obras, tem práticas. E acho que conseguimos fazer um overview. Acho que sim, acho que ficou claro. Eu acho que o Roberto teve uma bela resposta aí, gente. Muito melhor do que você encontra em qualquer lugar na internet. Se você quiser saber mais, Roberto, tá aqui essa voz desencarnada falando para você. Eu acho que essa voz desencarnada tem que falar um pouquinho mais alto. É? A voz desencarnada vai dizer para você dar uma olhada no primeiro livro do Lorde A. Sim. Quem me conta? Não tá... Olha, de vez em quando aparece em algum lugar. Mas não está sendo publicado. Não está mais. Foram 12.000 exemplares. Sim. Foi bastante livro, vendeu bastante. Se a pessoa gosta, de repente, pode falar, sugerir aquele site. Claro. E Roberto, quem estiver assistindo, a gente tem o redvamp.com, lá tem uma seção de primeira visita. A gente montou um núcleo lá bem legal que dá um overview da parte fashionista, da parte da espiritualidade, do que somos, do que não somos. São textos curtos e fáceis de ler. Acho bem indicado, assim, para quem está interessado e não tem muito norte de para onde procurar. Sim, eu acho que está bem como assim. Eu particularmente gosto daquele resultado, acho que está bem conciso. O site todo é muito bom, tem muito conteúdo legal. Tem coisa, como você disse, da parte de produção cultural. Né? Fala muito sobre obras de ficção, fala sobre assuntos profundos pra caramba, assim, uma inspiração muito legal. Eu recomendo o site da Rede Vamp. E para quem está procurando o livro e não está achando, nós já tivemos um dia na nossa loja, a gente não tem mais, mas você acha facilmente na estante virtual, imagino, né? Eu imagino. Teve um caso de uma pessoa que achou... Qual o nome mesmo do livro? Mistérios Vampíricos. Mistérios Vampíricos com Y, vampíricos com isso. Arte do vampirismo contemporâneo. Isso. Madras do ano? Madras, 2014. 2014. Ele é legal, assim, ele é legal, é aquela coisa que a gente conversava, né? Quando a gente começou a bater o papo para criar o Deus é um Dragão. Ele é fantástico, mas eu acho que ele foca muito na parte histórica. Ele foca muito na parte histórica. Já o Deus é um Dragão não dá muita atenção para a parte histórica, dá atenção que precisa ser dada, mas não é o foco principal dele. E foca muito mais na parte de espiritualidade e visão de mundo mesmo. Sim. Deixa eu te fazer uma afirmação, você discorda, concorda ou me corrige, enfim. A cosmovisão vampírica é uma visão espiritual do mundo que culmina com a pessoa tomando as rédeas de sua vida e não sendo um mundo. Sim, exato. Essa coisa toda do selvagem jardim, coração feral, tem muito a ver com você não ser passageiro. Exato. Né? De você tomar o controle e não levar desaforo para casa em vários aspectos da sua vida. Eu percebo a cosmovisão vampírica como uma coisa muito prática, uma espiritualidade prática para ser vivida, mais do que uma coisa de elucubração filosófica. Né? Não, ela é extremamente prática, realizável. Ela é uma espiritualidade, a gente fala, é uma espiritualidade muito vinculada com a sua atitude, com o seu padrão de comportamento, né? Às vezes na vida a gente, por alguma razão a gente, não é o caso, mas há pessoas que às vezes se envolvem, se levam por essa questão do misticismo, do ocultismo, e vem aquele repertório de símbolos. Muitas vezes as pessoas começam a usar aquele repertório de símbolos para se esconderem e darem desculpa e não fazer o que é necessário. Sim. Assim, não é, assim, há casos assim. A cosmovisão vampírica, não. É tipo, não vai. Se você se esconder em algum lugar, se você se esconder na caverna, se você se esconder na concha,
O máximo que você vai fazer é ficar ali deitado, o tempo vai passar, você vai perder a potência e vai estar ainda mais faminto e definhante para fazer o que é necessário. Então a gente trabalha com essa pegada na obra. Que legal. Mais perguntas, Lívia? Não, mas eu tô deixando aqui vários highlights, tipo, deixei bem alto pro pessoal falar, e o pessoal diz que minha voz tá boa, a voz desencarnada tá boa. Tá. Coloquei bem grande, não seja um bundão, não se esconda. Isso aí é uma coisa que tem que falar todo dia. Você olha para o espelho e fala, hoje você não vai ser um bundão. Olha aí, a Lívia dando lições de autoajuda. Autoajuda, tem coach. Vamos virar coach agora, coach quântico. Deixa eu te fazer uma pergunta difícil, então. Onde entra o dragão nessa história? Dragão. Dragão é um símbolo que eu adoro, um símbolo de poder, né? Um símbolo fantástico. Lá no leste europeu, dragão, anjo caído, estrela cadente. A gente pode, nessa chave, a gente pode até incluir a figura do xamã. São figuras extremamente próximas, né? Extremamente próximas. Eu gosto do dragão vindo do grego, né? Do lado Mediterrâneo, do Derkai, que é ver claramente. Meu amigo Brenda Aurim, ele costuma dizer que ao invés de eu falar ver claramente, eu deveria falar sobre clarividência, ou visão adamantina. Então é a clara visão, é você ver o que é verdadeiramente, enxergar transparentemente o mundo, enxergar transparentemente as coisas do mundo, da vida, ou seja, enxergar-se, fazer aquilo que o pessoal do hermetismo e da telema falam da verdadeira vontade. A gente prefere chamar de clara visão. Então, você deveria olhar transparentemente para você. Você não deveria esconder algumas coisas e ver só o que importa. Você deveria olhar para si como um todo. Você tem luz, acho meio piegas, né? Mas você tem misturado ali luz, trevas, fogo, gelo. Você tem ali uma alquimia, uma massa, uma densidade extremamente interessante, e que você pode fazer muita coisa com ela se você não chamar, eu considero isso uma coisa suja, uma coisa impura, uma coisa que, não, essa coisa é impura, eu não gosto disso porque isso tem isso em mim, porque meu tio gritou comigo, meu amiguinho de infância fez não sei o quê. Tipo, não estou dizendo que as coisas não deveriam, você não deveria se importar com as coisas, mas o seu verdadeiro poder está exatamente naquilo que você não quer olhar em você, naquilo que você não quer tocar, naquilo que você não quer mexer, e principalmente naquilo que é o outro. É o outro. É o Vinícius, é o cara da portaria, é o cara que está passando na rua, é um fulano que talvez até já tenha morrido e você não veja há mais de 20 anos. É Deus, é o diabo, é as clifote, é o monstro do espaguete, monstro do espaguete voador. É o que for, qualquer outra coisa está sempre no outro, está sempre fora de você. Não está fora de você. Eu acho que, para quem gosta de tarô, do arcano 1 ao arcano 15, é o processo ali, o calcinátil, é o processo mais sombrio, mais pesado, e você tem que mexer naquilo, você tem que mexer em toda essa massa, toda essa coisa que você não quer olhar, essas coisas que te dão ansiedade, se você olha muito, te dá depressão, te dá ira, te dá volúpia, e você quer fugir, você não quer aquela coisa, não sei, eu tenho que fugir, não, mas eu gosto, não sei o quê. Não, tá tudo ali, é ali que você vai pôr os dois pés no chão, se erguer e ter uma massa para você trabalhar e começar a clarear tudo isso, começar a clarear você, é você aprender que você tem que viver com o seu dragão. Ou com Deus, ou com o caos, ou com a escuridão. Vou até colocar aqui, estou perguntando, o poder estaria nas sombras? Eu acho que essa pessoa entendeu parcialmente a situação. Eu acho que tem poder na sombra e água fresca. Acho que nada melhor que uma tarde na rede, se você está muito estressado, eu acho que não tem nada melhor que quando você aprende a esquecer de você. Porque só quando você esquece do teu ego, dessas limitações, você começa a entrar no gnose, entrar em gnoses, entrou no dragão, como a gente fala, você começa a enxergar claramente. Não é que o poder está só nas sombras, mas eu acho que a sombra é uma coisa que você tem que mexer. Porque se você não mexe na sombra... Não adianta fingir que ela não está aí, né? Não adianta fingir que ela não está aí, e tudo aquilo que você fala que está no outro é sempre coisa sua que você está jogando ali. Você está jogando ali, e quando você está jogando ali, você está tirando a sua responsabilidade. Você está se livrando da sua responsabilidade. Você está dando o seu poder para outro. É o meu chefe que não me deixa crescer. É o fulano, a fulana que me prende.
Não, é você que se prende. Se você chegasse no fulano, na fulana, com confiança, e mesmo sabendo que você pode, de repente, desarticular e perder tudo aquilo, mas mostrar o que você quer. Não ser um bundão, né? Não ser um bundão. Não ser um bundão. Então, ouça, experimente, tem que lidar com a sombra. E saiba que você pode se ferrar no processo. Você vai. Lógico. Você tocou no ponto. Não querer correr riscos é uma coisa muito maluca, né? Sim. Riscos. Você corre riscos o tempo inteiro. Tanto que o niilismo e ceticismo é preguiça. É preguiça. Você fica ali estagnado e, não, porque eu já sei o resultado. Não, porque isso não pode existir. Não, porque isso não existe nem que eu queira. Não. Isso é preguiça. Você começa a se arriscar, para você crescer, você tem que mexer com toda essa sombra, você tem que se arriscar com as pessoas que estão à sua volta. Você tem que fazer apostas nas pessoas que estão à sua volta. Você tem que investir nas pessoas que estão à sua volta. Mas você vai quebrar a cara? Vai quebrar a cara. Vai tropeçar? Vai tropeçar. Então, a questão da sombra, né, que o professor falou. Não, a sombra. Cara, você não precisa procurar a sombra, você não precisa procurar a escuridão. Talvez você deva ter uma certa reverência, um certo temor. Porque essas coisas que você deixa no automático, elas se viram contra você como uma fera, elas te roubam sua presença de espírito, elas roubam tua consciência e transformam você numa coisa, ou pior, fazem você transformar as pessoas em coisas, em objetos. Então, eu acho que tem que ter esse shadow work. Muito bom. O pessoal aqui está falando que tem mistérios de vampíricos, coloca na internet que você está achando novo, não é só na rede vampírica. E a Xendra está falando que quem quiser autografado tem no Rede Vampírica, que eu já coloquei aqui. Está tendo lá autografado. Ou, aparentemente, já está com os livros lá e vai te entregar vários para autografar quando você chegar em casa. Sim, né? Que a Xendra cuida dos estoques lá da gente. Aí, tem que dividir as tarefas, né? Lógico. Ninguém dá conta sozinho, né? Não. A gente agora tem um rapaz que ajuda a gente com os vídeos. Legal. Se não fosse por ele, o Adrian, né? O Adrian Soirati, o irmãozão aí da gente, está dando uma super força. Que maravilha. Mas não, é muita coisa. A gente queria fazer atualização diária no Rede Vamp, mas a gente tenta, a gente se esforça, estamos conseguindo 3 vezes por semana. Já é uma excelente marca. Já, aí sempre coisas para contar, né? Mas é isso, precisa um pouco de preguiça também, né? A gente fala tudo isso, não seja um bundão, não sei o quê. Mas, sim, você tem que enfrentar. Espiritualidade, uma chave que eu gosto muito de espiritualidade. Para a cosmovisão vampírica, não só ela, mas para outras linhas também, mas para a gente, espiritualidade é intimidade com os nossos males e para a gente poder dar enfrentamento a esses maus, ou seja, se apropriar deles, e a parte mais importante, restringir a extensão deles e a ramificação deles no mundo à nossa volta. A gente convive com pessoas, querendo ou não, convivemos com pessoas, e às vezes a gente tem alguma coisa da gente que faz a gente descontar nas pessoas. Isso é péssimo. Então, a cosmovisão vampírica se preocupa muito nesse restringir o poder de ação desse mal. Muito bom. Queria que você falasse um pouco sobre o que você achou da capa que a Lívia bolou, mas tão feio. Né? As ilustrações. A capa é um esforço conjunto, tal, mas o que ela significa? A gente pensou em fazer uma analogia com a ideia do Selvagem Jardim e tal, mas o pessoa que está assistindo a gente agora talvez não saiba do que se trata. Ajuda o pessoal a entender um pouquinho melhor a capa, por favor. A capa do nosso, né? Do nosso. Cara, a capa do nosso é uma coisa interessante, né? Selvagem Jardim basicamente, eu acho que tem 3 despertares que a gente passa na vida, né? Primeiro de todos, todo mundo conhece, adora, aprende geralmente na escola, na aula de filosofia, e eu espero que continue havendo aula de filosofia para todos, né? Mas filosofia é uma coisa fundamental em todos os sentidos. Mas é a história do mito da caverna, do Platão. O segundo despertar, as pessoas têm mais ou menos na adolescência, que é quando ela percebe que ela é responsável por si e que tudo vai ser consequência do que ela faz. Algumas pessoas conseguem isso na adolescência, algumas pessoas na idade mais avançada e algumas pessoas nunca conseguem.
E existe um terceiro. Cada vez mais comum. Tipo, principalmente os tiozão do churrasco que quer mandar na porra toda, né? Não importa se é se é uma empresa, se é um país, essa história de pessoas que querem mandar no mundo se comportando como quem está numa varanda gourmet fazendo churrasco, aquela coisa toda é horrível, é deselegante, é brega. É brega. E filosofia é importante. Filosofia, a figura de Sofia Pereni é muito importante na cosmovisão vampírica. Mas, assim, eu estava aqui dando uma volta, né? Selvagem Jardim. O que é o Selvagem Jardim? O Selvagem Jardim tem a ver com esse terceiro despertar. E esse terceiro despertar não é uma afirmação, é um questionamento, uma coisa que eu sempre falo. E se os gnósticos tiverem acertado? E se Deus não for bom? E se Deus não for Deus? Para os gnósticos, Deus é o Deus, o Criador do mundo e que regeria sobre tudo isso, era um Deus cego, às vezes surdo, chamado Demiurgo. E ele criou a realidade a partir de uma impressão que ele ouviu, uma coisa que chegou nele de alguma maneira sobre uma realidade, do tal do pleroma. Para algumas linhas do gnosticismo, alguns dizem que Sofia, de onde vem a palavra filosofia, né? Amigo de Sofia, namorado por Sofia, desceu até aqui, se sensibilizou com aquilo e ficou preso aqui, e aqueles seres daqui que tiveram contato com ela despertaram espiritualmente. Esse é o mito. Para os eslavos, um grupo eslavo particularmente interessantíssimo, né? Os bogomilos e também os Vlach, que era uma outra heresia que tinha para aqueles lados, eles tinham um culto a uma figura de um dragão vermelho, e eles acreditam, mas diferente dos primos deles mais famosos do gnosticismo, eles acreditavam que a matéria, o mundo era a sombra bem amada do Criador. Quando surge esse demiurgo, o Criador se sensibiliza com toda aquela obra, aquela cópia que ele fez imperfeita e sopra a chama da vida. Alguns dizem que ele derruba um pouco, Sofia derrama suas lágrimas, e onde caem essas lágrimas surgem seres com uma visão mais clara do mundo, com poderes, com forças. Bom, essa é a visão dos gnósticos. Mas o terceiro despertar, enfim, trazendo aqui para a gente, porque interessa para a gente cosmovisão vampírica e tudo mais, é isso. Se a gente olha para o mundo é pontuado por escassez, é pontuado por violência, é pontuado por necessidade, é pontuado por crises, por crise e por crises, né? Algumas pessoas dizem que o mundo foi criado pelo Logos, pela palavra flamígera, pela imagem flamígera, tal como um sopro de chamas de um dragão em meio à escuridão. Para outros, isso talvez fosse a imagem da crise. E a crise fala sobre todos os recursos se esgotam. Princípio de Pareté na economia, tudo tem custo, tudo definha, tudo se esgota. Você começa pequeno, precisa ser protegido, ganha força, ganha sabedoria, pelo menos eu espero, todos nós, e é quem está assistindo a gente. Tem alguns filósofos atrás que dizem que com o passar do tempo é possível acumular burrice também. Também, isso é fundamental. Você vai até o momento que você começa o eixo declinante. A mamãe natureza te dá as coisas, se você aprender a trabalhar nela, exatamente dá câncer. Ela faz, você vê também as duas coisas. Então a natureza é boa, a natureza é má. A natureza é a natureza. O cosmos, o universo é indiferente ao humano. Há forças primevas que são indiferentes à humanidade. Então, a primeira coisa que a gente faz é aprender a lidar com o ressentimento da gente com o cósmico, com a natureza. Então, tudo isso entra nessa história do Selvagem Jardim. O Selvagem Jardim, ele lida também com a questão da estética, né? Mas não estética, essa coisa de aparência, dos cabelos, do visual, das maquiagens, que são muito caras à cultura vampírica, à comunidade vamp. Mas ela lida com a sensorialidade. A sensorialidade é uma lei inescapável. O que você sente, o senciente, né? O que você sente é uma coisa inescapável. Os antigos procuravam maneiras de mapear tudo isso nos tais alfabetos sentientes, runas, alfabeto hebraico, mais recentemente. Os panteões mitológicos são representações disso, né? Isso. Tudo isso, né? Fizemos um trajeto aqui bem extenso. Tudo isso está no Selvagem Jardim. No Selvagem Jardim, você
está no eixo temporal. Você tem um prazo, tudo tem um prazo. As coisas são boas ou más, dependendo da época que você está. Você está sendo caçado e você terá que caçar, você terá que espreitar, terá que caçar. A caçada já está acontecendo dentro de você. Então, caça. Você será alvo. Então, saiba quando você é um alvo. Deixe de ser um alvo. E é isso. É mais ou menos assim que eu vejo esse ponto. Tem um paralelo nisso com a Lilith, do Thomas Carlson, né? A primeira Clifford, o contraste, o espelho de Malkuth. Eu acho extremamente interessante essa visão dele, de Lilith, de Gamaliel. Eu acho do Arad Zarak, do Samael, eu acho interessantíssimo. Mas a cosmovisão vampírica você pode até usar, você pode até se aproximar desses conteúdos, mas eu diria que a gente tem uma pegada um pouco menos temática, uma jornada mais interior. O seu pântano, a sua caçada. Sim. Então, perguntando... E o livro, quando sai? Vamos lá. Boas notícias. Em breve a gente vai botar a pré-venda no site. Eu já olhei no calendário, não vou olhar, não vou acreditar que eu estou certo. Dia 3 de junho, a gente começa a botar a pré-venda. A gente vai lançando aos poucos mais materiaizinhos aí, a gente bota umas outras imagens da capa e tal. Mas dia 3 de junho começa a pré-venda no nosso site. É uma capa maravilhosa. Eu também achei. Eu adorei. O Keller fez o desenho. Foi aquela que fez o desenho e a Lívia colorizou. Colorização, eu achei linda. É uma das capas mais bonitas que eu já vi. Também acho. E, nossa, assim, eu fiquei encantado quando eu vi. E eu achei que transmitiu bem. Você acha que a gente comprou bem a estética do vampirismo? Você acha que tá... eu acho que vocês superaram. Olha, como colecionador, gente, vocês surpreenderam positivamente. Vocês fizeram um negócio assim, vocês transcenderam expectativas. Que bom. Eu gostei muito. Fiquei muito feliz de você ter gostado, porque assim, você está tendo a oportunidade, não que isso seja grande coisa, mas você está tendo a oportunidade de ser o primeiro autor brasileiro de não ficção que a gente está lançando pela Penumbra. A gente já lançou livro de ficção brasileiro, legal, mas não ficção, para falar de magia, ocultismo mesmo. Essa está sendo a primeira obra que a gente não está trazendo de fora e vai ser publicada pela primeira vez aqui. Normalmente, quando a gente faz uma capa para um livro, não sei se dá para o pessoal da live ver, a gente tem aqui, por exemplo, o Libernu. Cara, a gente vai para um caminho totalmente diferente do que é a capa original, mas a gente tenta respeitar o conceito básico da coisa. Então, por exemplo, na capa do Libernu, quem tiver o livro em casa pode ver que existe um contorno pontilhadinho que é o desenho original da capa do livro americano lá da Samuel Pike. Olha só. Você já tinha visto isso? Não. Pois é. Eu gostei dessa capa. Parece uma coisa abstrata, né? Mas se você for olhar, tem direitinho o desenho. E a gente sempre tenta respeitar de alguma forma. E nesse daí, no Deus é um Dragão, a gente ficou um pouco sem saber para onde ir. A gente não tinha uma referência de capa anterior para fazer. Então, fico feliz de a gente ficou linda, ter agradado, pelo menos a vocês. Espero que o público também. A Chandra adorou. A Chandra adorou. Eu lembro que a gente foi mostrar para vocês e ficaram muito felizes. A gente gostou. O pessoal do Círculo Strigoi, tá? A gente não mostrou para eles ainda. Não, suspense. A gente fez suspense. Está muito bonita. Uma capa, o trabalho interno, né? Também, o trabalho gráfico. Gente, está muito bonito. Muito legal. Beijo para Isabela. Aliás, Isabela, a gente tem que terminar esse negócio. Mais uma pergunta aqui do Roberto de novo. Se pode vir a rolar um magicando sobre vampirismo, já que está todo mundo interessada sobre o que você falou. Eu topo, claro. Então vamos botar a pilha no Andrei. E aí, Juliana? Pessoal, inbox pro Andrei agora. Todo mundo. Mutirão, por favor. Todo mundo no inbox, atenção, Voz Desencarnada falando. Mandando inbox para o Andrei, contato do Magicando. E tem que vir o Voz rei e a Desencarnada rainha. Ia lá, hein? Será que a gente topa? Tem que ser de fim de semana. Para ela é mais fácil para ela vir. Né? E
vou falar um negócio que é raro falar em programas, em lives, essas coisas, sobre cosmovisão vampírica no nosso universo. Tipo, assim, né? É até indecente falar, porque aqui no Brasil é a gente que gera material semanalmente. Quase só vocês, né? Sim. Então, tem nossa filha ali, ela pega mais dentro da mesma turma, né? Sim. A Vi lá no Nordeste também faz alguma coisa. Mas uma coisa muito importante, sempre ser dita, e eu não sei, parece que nos Estados Unidos, principalmente, acho que é uma crítica social isso, mas é importante dizer. A cosmovisão vampírica começou com uma mulher chamada Goddess Rosemary, da dinastia Sarrasra, há quase 50 anos. Nossa, isso tudo. Sim, faz tempo, 75, mais ou menos, 76. Mas antes disso, ela já estava fazendo os movimentos. Estou dando uma coisa bem antiga, colocando em termos de século XX. Né? Sim, absolutamente. E assim, começa é feminina, uma cosmovisão vampírica, principalmente, ela é feminina. Embora, né, aqui no Brasil tenha o Lorde A, né, que esteja aqui falando para vocês, lá no exterior, a figura da mulher liderando uma dinastia, coordenando ritos, fazendo a parte espiritual e também a parte fashionista, a parte da produção cultural, é muito forte. Aqui no Brasil, na ficção, a gente tem, infelizmente, as mulheres chegaram lá, né, e marcaram espaço, com a Julia Moon, a Marta Gell, depois veio o André Bianco, apareceram outras grandes autoras também, a Flávia Muniz, mas a parte espiritual, a gente tem essa pegada nos Estados Unidos, né? É a figura da mulher, a figura da rainha, né, que é o cerne de tudo. Eu acho legal deixar isso bem frisado, isso bem marcado, né? Esse momento, de certa maneira, histórico para a nossa comunidade também, para a comunidade vampírica do Brasil. É importante a gente falar isso. E Deus é um Dragão teve as histórias de backstage, né? Que depois acho que a gente conta uma outra hora. Acho melhor. E eu acho que a figura da mulher é muito importante na cosmovisão vampírica, e eu acho que quem está assistindo essa live deveria saber isso, deveria lembrar disso. Tudo começa com uma mulher, uma grande magista, uma líder espiritual de calibre, que é a Goddess Rosemary Sarrasra, e outras grandes rainhas que surgiram em nossa dinastia na comunidade através desses quase 50 anos. Muito bom. Embora os meninos, estranhamente nos Estados Unidos, os meninos sempre ficam sendo os famosinhos da coisa, parece que isso sempre é esquecido de ser mencionado. É verdade. Eu considero isso já uma coisa bem óbvia, porque eu conheço vocês, né? Mas eu realmente esqueço que as pessoas, de forma ampla, não têm essa noção. É importante mesmo falar. Liv, voz desencarnada. Voz desencarnada aqui estão perguntando se vai ter uma palestra na São Paulo Fantástica. Que eu saiba, não, né? Vocês não vão estar participando de São Paulo Fantástica, que é um evento que o Andrei está lançando agora. Que vai ser no mesmo dia que o Camila. Mas aí fica a sua chance de falar do Camila. Opa, Carmila, Noite de Gala Sombria. Olha, a gente, puxa, vai ser no mesmo dia, de repente, talvez. Eu pretendo ir nos dois. Eu, por conta da e é o Dia dos Vampiros também, né? Eu, por conta da pré-produção do Carmila, não consigo estar pessoalmente. Mas como eu sou o rei de uma sociedade discreta chamada Círculo Strigoi... Você nem chegou a dar suas carteiradas aqui hoje, né? Eu posso pedir para o nosso primeiro cavaleiro, se ele não tiver compromissado com a gente, eu posso... Se o Andrei quiser, se ele achar interessante. Vamos passar o requerimento do nosso querido... Quem foi que levantou a conversa? Foi o Rodrigo Oliveira da Costa. Passar o requerimento para o Andrei. Só deixando claro aqui, gente. Posso pedir para ele. Nenhum de nós aqui presentes está participando da organização desse evento São Paulo Fantástico. Então a gente não tem nenhum poder de decidir alguma coisa, mas a gente tem poder de encher o saco do Andrei. Esse poder a gente tem. Na verdade, encher o saco do Andrei é uma das coisas que a gente faz com muita eficácia. Na verdade, o que funcionaria melhor seria encher o saco da Ira, mas eu não tenho coragem. Não, eu não tenho coragem. Por isso que a gente enche o saco do Andrei. Vamos encher o saco do Andrei. Porque assim como no Círculo de Strigoi, o poder de verdade está na mão da mulher, dentro do universo Mundo Freak. É a Ira que manda em tudo e o Andrei só bota a carinha dele para apanhar. Fugiu. Aí sim. Mas vamos lá, mas tem Carmila no mesmo tem Carmila. Bom, Carmila, pode falar? Claro. Bom, Carmila, Noite de Gala Sombria, é um evento anual da Comunidade Vampírica do Brasil.
A gente vai celebrar nessa edição 16 anos. Ele acontece na belíssima mansão Rasbaia, Belíssimo. aqui na Bela Vista. É uma festa que se inicia por volta das 8, 9 horas da noite, com um jantar temático, com opção no jantar normal, também opção para veganos. Durante o jantar, vocês assistem a apresentações de bailarinas e bailarinos de dança do ventre, tribal fusion, e tem vários nomes, né, várias vertentes das apresentações, de ilusionismo temático. Durante o jantar. Legal. Depois as pessoas saem do jantar, tiram fotos, e aí a gente abre o salão de baile, que é no salão de brinca, né, que é o salão de baile subterrâneo. Que é de fato subterrâneo. E tem capacidade para 200 pessoas. E lá a gente vai dançar, vai ouvir o melhor dos anos 80, 90, 2000, do synth, do dark pop, dark wave, dark electro. E vamos assistir mais apresentações, né? Apresentações mais épicas. E, bem, tem sempre uma celebração do Círculo Strigoi nesse evento, e é uma noite inesquecível. Uma mansão de 150 anos, belíssima. Olha, É mesmo? Sábado, 10 de agosto. Eu posso afirmar aqui com tranquilidade que essa é a festa vampírica mais legal que eu já fui. Eu já fui em alguns eventos que você organiza e tal, e Camila é de longe que mais me agrada. Assim. Acho muito legal o ambiente todo e tal. E talvez a pessoa que nunca foi tenha uma ideia de que é um negócio muito darkzeira, tal. Nada, cara, tem criança. Tal. Não, é uma festa para criança. Sim, acompanhado dos pais. Pô, é muito legal, o ambiente é muito bacana e todo mundo se sente acolhido, né? Sim. Não é aquela coisa clube punk que você vai tomar porrada por estar vestido errado. Não. É uma festa frequentada por pessoas, por jovens de 18 a 70 e poucos anos, na verdade 84 foi a última contagem, porque, até bom, pra você ter ideia, meus pais vão nessa festa. Então é uma festa que você pode vir, as pessoas são legais, as pessoas acolhem a comunidade vamp. As performances são bacanas, a música é boa. As bruxas, os feiticeiros, os escritores, as pessoas normais. A bebida para o padrão de balada não é cara. Não é? Não, eu acho. Não, é impressionante. Pô, que bom. Não, é um ambiente belíssimo. A gente tem convites, né, no redvamp.com/Carmila 2019. É só você acessar redvamp.com, clicar lá. A gente já tem vídeos agora de algumas apresentações no ano anterior. Legal. Vamos subir mais vídeos essa semana e tem um cupom de desconto. Tem cupom de desconto que está na sua telinha. Isso aí, vocês têm que comprar pelo site da Redvamp. Para ter os botõezinhos, você pode comprar direto no PayPal, no Mercado Pago, no PagSeguro. E mais, para usar o cupom, você tem que comprar pela loja. Para quem não conhece o site, qual é o endereço? Redvamp.com. Ai, nossa, então eu coloquei errado, eu coloquei Rede Vampírica. Ah, também, tá certo. Ah, tá. A gente tem todos os domínios. Redvamp. Quem digitar errado vai cair lá no meu jeito. Beleza. E aí chega de todo jeito. E, sim, cara, é um evento... E realmente a mansão é incrível. A gente teve relatos de assombrações lá no ano passado, né? Tem. Guarda para o podcast. Não, só Teve relatos de... Teve relatos, teve um pouco de tudo lá, né, naquela noite. Sim. Mas o mais belo são as performances, as apresentações. São muito legais. Discotecagem elaboradíssima. A galera feliz, o pessoal podendo... Cara, é um... Eu sei que eu sou o produtor, eu sei que vai soar suspeito, né? Porque nossa Transilvânia é mais morcegos, né? Mas, assim, é um evento bonito, é uma outra realidade, né? Você passa o portão da mansão para dentro... É quase uma zona autônoma temporária. Ah, eu acho total. Acho total, uma zona autônoma temporária. As pessoas entram ali e vivem uma experiência de uma comunidade vamp e talvez até algo ainda mais elaborado, algo mais fantástico. E todos são felizes até quase o amanhecer. Sim, muito bom. É belo. Então, vocês que estão assistindo, venham para cá. Gente, sério, muito recomendado. Tem mais um. Se é para você ir em uma festa só, Vamp, vá na Carmila. Venha lá, que lá é o lugar. É o lugar.
E, por sinal, esse ano você disse que ia tentar achar uma cartola que coubesse na sua cabeça, né, Vinícius? Pois é complicado porque o sangue cearense na veia é cabeça meio grande. Mas a gente tenta. Tem lugares, eu não sei, tu tem chapelarias, Não sei, tô só brincando. não sei onde tem. E, cara, não, e a Camila, né? Tem também outro O presente. pessoal tá falando que se o cupom vai aparecer no vídeo, ele não veio. Olha, Bruno, eu acho que você não compreendeu. Está aqui embaixo. Alguém tá vendo o cupom passando? Tá passando. Cupom! Penumbra Livros em caixa alta. Tudo junto. Letra maiúscula. Tudo junto, Penumbra Livros. Vocês conseguem pegar o cupom. Vai lá, gente. Vai lá. É belíssima festa. Quanto que tá dando desconto o cupom? 10%. Não É um valor legal, viu? É legal. Vendo o preço do ingresso. Uhum. A gente já está no lote 2, né? Uhum. Então, quem vem no Carmila, a sala de jantar, já está metade cheia. Muito bom. Legal. Já está metade cheia. Então, vocês vão ficar bem. Os pratos são maravilhosos. As apresentações são lindíssimas. Uhum. Você falou que tinha outro presente? Tem outro presente, né? Que é um passeio de limusine. Vocês já andaram de limusine? Cara, eu andei e foi uma experiência engraçada. Não, acho mas que eu vou ficar velhinho e vou me lembrar dessas. não, mas a nossa você vai gostar porque ela é confortável. Ela é ampla, ela é A coisa mais confortável. difícil do mundo é limusine confortável. A gente tem. Muito bom. A gente tem um passeio. É que a nossa Eu vi as experiência... fotos, realmente é. A nossa experiência com limusine era uma limusine bem menos... Não, gente, a Bem limusine. menos sofisticada que a sua. Eu e a Lívia, a gente Vegas. andou numa limusine. Vegas. É que assim, a gente andou em Las Vegas, onde limusines são praticamente táxi. E a gente andou numa limusine que era um Lincoln, alguma coisa adaptado, no final da década de 90. E assim, um carro baixo, socado no chão. E para entrar é um negócio desastroso. Mas eu vi as fotos da limusine, eu não fui no passeio do ano passado, mas pelas fotos que eu vi, realmente é outro departamento. É um PT Cruiser, né? Isso, eu acho que é. É outra coisa. Outra coisa. É outra coisa. Outra coisa. Cabe tranquilamente 10 pessoas, confortavelmente. Falar, né? Ela chama-se Black Limousine. A edição vai ser Dark Romance. Nós vamos fazer um roteiro na madrugada de São Paulo, depois de sair de um rooftop bar lindíssimo, bem a ver com a temática vampírica. Nós vamos fazer um passeio através da madrugada pelos lugares assombrados, amaldiçoados, que foram moradas ou acontecimentos ligados a poetas malditos como Álvares de Azevedo, a Marquesa de Santos, e tem mais histórias novas, histórias das bruxas que foram perseguidas pela Inquisição em São Paulo. Tem um roteiro novo, com muitas paradas novas, diferentes, e a gente visita esses lugares onde foram sociedades secretas aqui de São Paulo no passado. A gente faz esse passeio através da madrugada de limusine, saboreando o vinho, o Rede Vivo, o vinho vampírico em todos os sabores, cervejas artesanais do Mestre das Poções, chocolates da Got Cake, do Léo Serpens. O mestre das poções eu aprovo, hein? Você aprova? Eu A gente aprovo. provou o hidromel A deles. gente provou o hidromel deles Muito excelente. bom. Muito bom. De cerveja acho que eu não provei. Tem uma que é tudo temática, né? Eles fazem cerveja de acordo com a fase da lua. Que legal. Você estava lá em Paranapiacaba, conversando com o André, né? O André é o sócio dele. Estavam contando, isso tem toda uma ritualística para fazer a cerveja deles. Que legal. A cerveja que é da lua nova é feita na lua nova. E tem cada cerveja tem uma historinha, tem um tema bem trabalhado. Ele também gosta do Paranauê, ele também Sim. é da nossa área. Então, Bom. procure saber, Vinícius. Vou procurar mesmo. Quem vai gostar de saber disso é o Grola. O Grola tá O aqui Grola tem a assistindo. operação Grola, de tá magia aí? de cerveja. O Grola Ah, tá é? Você aqui. sabe dessa história? Não. O Grola tem essa ideia aí de fazer Beer Magic. Beer Magic. Vai conversar com o pessoal do Mestre. Mestre das Poções. Não, você vai gostar de falar coisa sobre isso aí. Opa. É isso aí, gente. Acabou a Isso, pergunta. no final? Acho que chegamos no final. Olha, menos de uma hora. Menos de uma hora? Um pouco menos, mas... Chegamos aí. Muita gente, o pessoal gostou muito de, principalmente assim, do assunto ser desconhecido. É mal explicado. É mal explicado É mesmo. mal explicado. E é por isso que tem espaço para tanto ter o primeiro livro que explica historicamente o vampirismo, quanto esse que explica a cosmovisão. E por isso que o pessoal está pedindo uma dicando também. Vamos encher o saco também. Ó, o Grola aqui falando. Beer Magic.
Tô na área. Bem, minha gente, acho que é isso. Já pertelhamos todo mundo na sexta-feira, às 18h56. Estamos mandando todo mundo ir beber a sua cerveja. Que pode ser artesanal ou não. E pode ser mágica ou E não. pode ser feita na lua nova ou não. E aí? Encerramos? Encerramos? Deem um Vamos falar tchau. sexta-feira é dia da maldade? Não, sexta-feira não tá um dia de beber. Porque assim, eu estou pensando... Hoje a gente está aqui no Canteiro de Obras, a gente viu o dia da maldade do pedreiro. Ah, tá. Foi. Né? Hoje nevou. Nevou dentro do Hoje escritório, inundou, Hoje quebrou. estragou coisa de papel, É uma alegria só, gente. Eu espero que semana que vem... desabou o cenário. Desabou o cenário. Beleza. Tá faltando o espelho das Das tomadas. tomadas. Eu acho que semana que vem nós vamos estar numa situação um pouco melhor. Eu acho que sim. Eu estou convencido de que sim. Semana passada você esteve aqui, só você estava pior. Então acho que a tendência é melhorar. Tendência melhor. Agora só melhora. Madeira acima. Olha, obrigado. Pô, eu que agradeço. Obrigado por ter perdido seu tempo aqui, por Imagina. vir visitar a gente e falado com esse público lindo desse Brasil varonil. Beijo pra vocês, gente. Tchau, gente! Até mais. 5, 4, 3. Desligou?